Mais um corte aqui do Profissão Mundo para você. Antes eu peço encarecidamente, deixa um like no vídeo e não esquece de se inscrever. Ajudar muito para que a gente continue criando esse conteúdo de valor com pessoas especiais que aceitam ceder um pouquinho do seu tempo para ter essa troca aqui com a gente. E claro, no final do vídeo, curtindo, deixe o seu comentário, deixe o seu ponto de vista sobre tudo que foi dito. Você convida até quem assistir esse corte, esse trecho, ou assistir aqui o episódio depois. Deixa aí o comentário, qual foi a experiência que foi para você, qual a sensação desse pequeno momento de meditação diária que com a Dani, desse pequenino momento, mas cara, acho que para mim foi até um trabalho de concentração, sabe? Eu sou alguém multitarefa, que está sempre atento a muitas coisas. Também falo disso. Que tem o Google Chrome com 30 guias ao mesmo tempo, trabalhando. Coitado do cérebro. Sempre alternando, porque ele não altera tarefas, ele altera foco. Então, tadinho, né, Renato? Tadinho. Eu sou, então, assim, acho que é um bom exercício que, inclusive, eu deveria aplicar assim, com frequência na minha vida para ter um foco maior em algo específico. E Dereci, aproveito para te perguntar assim, toda a conversa, como eu disse, você brilhou tantos olhos em tudo que estava falando, e tudo que estava compartilhando. Eu acho que eu vou sair aqui desse bate-papo engasgado com muitas perguntas. Acho que a gente vai ter que fazer a versão 3 aqui desse bate-papo. Parte 2. Mas te convido a falar, assim, a compartilhar com quem está assistindo a gente agora, o que está te brilhando os olhos de realizar, o que você... Qualquer sala que você entre, você tem que divulgar, falar sobre o que você está fazendo agora. Como é que é? Desculpa, não ouvi. Compartilhar aquilo que está te fazendo brilhar os olhos, trabalhar ou realizar agora, sabe? Aquele projeto que qualquer sala que você entra, você precisa falar um pouquinho sobre ele, sabe? O que é? O que você acha legal compartilhar? É algo que brilha os meus olhos agora, é falar de mindfulness. É encontrar algo que eu possa passar para o meu próximo, mas passar de uma maneira clara, sem pular etapas, clara, algo que funciona, algo que existe, algo que está dentro de você, algo que está dentro de você. Você não acessou ainda porque você não quis. Algo que é inato seu. É isso que brilha os meus olhos. Porque hoje eu vivo com o propósito de algo que eu busquei a minha vida inteira. Tava lá sempre, mas eu é que não vi. Tava lá sempre, tá para todos. Mas enquanto você continuar a viver no piloto automático, você não vai perceber isso. Você não vai perceber na tua vida pessoal, nem na privada, nem na social. É isso que meus olhos brilham hoje. É por isso. Porque eu vivo aquilo que eu ensino. Então, olha, você que estiver aí assistindo aqui essa conversa ao vivo, gravada ou trechinho, a gente vai aqui fazer a nossa pergunta final para a Dani, mas você não precisa encerrar com a conversa com ela, não. Espera só mais uns minutinhos, mas vai lá, ela está aqui lá na tela, Daniele Neduziak, na descrição tem o LinkedIn, e ela compartilhando mais informações aqui. Vou deixar as outras redes sociais para vocês acompanharem mais um pouquinho do trabalho dela e de tudo que ela está sempre compartilhando. Olha, de partida, já digo para vocês que é uma conexão muito especial que eu fiz aqui recentemente, assim, né, a partir das redes sociais, com o podcast. Eu sou sortudo, todo dia eu conheço alguém muito especial por aqui, é maravilhoso, né? É maravilhoso essas conexões, assim. Mas fico muito feliz de ter conhecido a Dani, tá? De verdade. Assim, uma recomendação pessoal para vocês conhecerem mais ela, assim, como pessoa. Tá aqui na tela, na descrição tem o LinkedIn. Acho que quem se conectar com a Dani vai curtir muito conhecê-la um pouquinho mais e, claro, consequentemente, conhecer um pouquinho mais também do trabalho dela e aprender um pouquinho mais com tudo que ela tem para compartilhar. Dani, eu aqui no programa, como pergunta final, tradicional, sabe? Eu não gosto de pedir para os convidados para dar sua mensagem final, sabe? É bem tradicional, né, nos podcasts. Deixa sua Verdade, mensagem né? Verdade. Eu não gosto de fazer esse pedido, porque às vezes a pessoa lê um livro, pegou uma frase pronta e vem daqui, deixa aquela frase pronta e acha que saiu lindamente daqui, mas na verdade não deixou. Ela só copiou algo de algum lugar. Então eu gosto sempre de
criar pequenas histórias em que, a partir da conversa, do que eu conheci, do que eu percebi da pessoa, eu vi uma publicação sua sobre palco, nas suas redes sociais. E eu, assim, olhando aquela publicação, eu percebi não como o palco como algo, um paralelo, um sinônimo para impactar positivamente. E eu fico pensando assim, de todas as suas diversões, de tudo que você já publicou, de tudo que você já realizou, existe uma linha assim única sempre na nossa vida, né? Algo que a gente quer compartilhar com o mundo. Eu fico pensando, daqui a uns 50 anos, Dani, vamos chutar 50? É 100 anos. Daqui a 100 anos, quando os arqueólogos do futuro, que vão estar pesquisando dados, ao invés de cavarem alguma coisa, eles vão estar pesquisando dados nas redes sociais, sabe? E quando chegarem em qualquer coisa que você tenha publicado, qualquer mensagem que você tenha compartilhado, o que você gostaria que eles entendessem de tudo que você tentou compartilhar na vida? Eu queria que... Olha, isso é surpresa, tá, gente? Ele pegou de surpresa mesmo. Safado. Safado. Menino carioca. Eu queria que eles olhassem para mim e que eles dissessem assim: cara, essa mulher viveu, hein? Essa daí viveu e viveu bem. E ela entendia bem de emoção, hein? Olha lá os posts dela. Essa viveu. E viveu bem, e não tem a ver só com dinheiro. Tem a ver com o interior. Aquilo que começa dentro e vai para fora. Nunca começa de fora, começa de dentro. Para depois a gente transformar a vida de outros. Começa dentro. Se engana quem acha que começa fora, não começa. E é isso, o arqueólogo lá, o rapazinho vai ver lá há 100 anos, eu achei que você ia falar que ele ia ver a minha carcaça. Dados. Eu achei que você ia falar isso. E eu ia falar, ele ia ver um sorriso, porque eu adoro sorrir, tá? Eu adoro sorrir. Quem me conhece sabe, não é só porque eu tô aqui. Eu adoro sorrir. Olha, mas eu acho que é uma super mensagem, sabe? Acho que qualquer pessoa que escute que essa pessoa viveu, sabe, a expressão que você usou, o que de melhor a gente pode querer da vida do que entender que a gente já viveu de forma plena, presente. Exato. E a partir disso, a partir da nossa vivência plena, aprendi um pouquinho com você agora, que nessa nossa hora de conversa, a partir dessa vivência plena, no agora, talvez a gente consiga, a partir daí, impactar positivamente outras pessoas, né? Ao invés de a gente pensar em impactar positivamente e tentar vivendo plenamente o que a gente gostaria de viver. Exato. Não é um mundo de Poliana, né? Como se diz, né? Um mundo... Não é... Lembra que a gente, quando está atravessando um mar e a gente quer regular nossas emoções, a gente segura no leme e a gente está atravessando aquela tempestade horrível e a gente está ali firme no leme, segurando no barco. Mas o segredo aqui, Renato, gente, presta atenção, pessoal, profissional e social, você está ali, ó, tempestade, aquele mar horrível, e você ali, isso é autorregulação emocional, você está ali. Só que a tempestade, não se esqueça, Renata, a tempestade não vai passar. Mas você vai olhar e vai escolher como é que você vai atravessar aquele mar com aquela tempestade. Isso é mindfulness, gente. Bom, então deixa aqui para vocês, olha, por favor, acompanhem de verdade a Dani, acompanhem o trabalho dela, acompanhem um pouquinho mais, vai lá, nas últimas publicações, diz que gostou aqui do nosso bate-papo. Diz que gostou, diz. Da minha parte, já vai estar lá a hashtag Volta Dani aqui para uma segunda conversa para a gente completar, porque eu acho que a gente falou tanto, mas tem tanta coisa para falar ainda. Então, assim, falta. Acompanho muito quem acompanha aqui o podcast, o Profissão Mundo, mais pelo LinkedIn. Na descrição tem o LinkedIn da Dani também, que ela é super ativa lá, está sempre compartilhando conteúdo, interagindo também com a rede. Então, está aqui na descrição para vocês acompanharem. E deixo aqui também as minhas redes sociais, aqui no podcast, para vocês acompanharem um pouquinho da nossa agenda, dos nossos conteúdos.
O próximo episódio é segunda-feira, às 19 Brasil, 23 Portugal. É o episódio de estreia da primeira temporada do Profissão Mundo e um Café, em que eu vou realizar com meu amigo Guto César, em que a gente vai falar sobre buscar ser uma pessoa melhor e mais útil à sociedade, em que a gente semanalmente vai receber mentores de diferentes aspectos da vida. Vai ser bem especial, tá? Um projeto que eu estou bem animado em compartilhar. Então, eu convido todo mundo a assistir na segunda-feira, ao vivo, 19 Brasil, 23 horas Portugal. E, claro, todas as outras segundas-feiras com os convidados especiais, tá, pessoal? Dani, prazer. Obrigado mesmo pelo espaço. Obrigada eu. Obrigada eu. Posso só dizer uma última coisinha? Peguei aquela que não para de falar. Gente, eu gosto de falar, tá? Me contrata, eu gosto de falar. Contrata a gente, né, Renato? Que a gente gosta de falar. Bom, somos podcast, criadores de conteúdo, né? Então, assim, falar disso. Então, mas aqui também pode falar que eu te convido. Olha, agora eu esqueci o que eu ia falar, viu? Agora eu esqueci o que eu ia falar, né? Não, eu lembrei. Sabe o que era? Eu queria dizer para o Renato, gente, tinha uma coisa que eu falava para mim que entra também nisso. Renato, eu não te falei nunca. Olha, isso eu também vou te pegar de surpresa agora. Eu sempre falei para mim, quando eu estava na Inglaterra, gente, eu ouvi isso. Todos os dias. O meu último trabalho foi, eu limpei banheiros. Eu estudava limpando banheiro. E não é aqui para engrandecer nem nada disso. Mas eu dizia sempre, e o meu melhor amigo era um rapaz que não tinha um pé. E ele trabalhava sem reclamar, e ele me ajudou, ele falou, cara, vai embora, vai estudar, você não merece estar aqui, vai embora, vai embora, vai embora. Não desfazendo, porque eu tenho imenso respeito por quem trabalha na limpeza. Amo, tenho o maior respeito, faço questão, bom dia, boa tarde, tudo bem, porque são essenciais. Renato, eu falava todo dia para mim, um dia eu vou contar a minha história. E você me deu essa oportunidade e isso para mim não tem preço. Eu sou muito, muito grata por você ter esse podcast e continua mesmo. Eu sou muito grata. Vai passar a vida. Olha, o senhorzinho vai me encontrar lá com vocês e vai falar, olha, essa foi podcast. Obrigada, de verdade. E eu contei. Eu só posso dizer assim o quanto eu sou sortudo, sabe? Eu já confidenciei algumas vezes, né, e eu vou compartilhar aqui com você também. Quando eu criei esse podcast, eu estava num momento estagnado, sabe, da carreira, da vida. A ansiedade me afetou mais do que eu gosto de compartilhar, ainda estou, digamos, melhorando nesse aspecto. E eu queria falar com pessoas, sabe, conhecer histórias, entender como, por exemplo, a história de vida da Dani, as visões dela poderiam impactar positivamente a minha vida. Eu não tinha como marcar com mentorias na época, eu pensei assim, eu sei criar conteúdo, eu posso criar um podcast, Lindo. Não me importa se vai ter milhões de pessoas assistindo ou uma. Lindo. Todos os dias eu converso com alguém, aprendo, e, bom, graças a Deus, hoje já tem um pouquinho mais de 1 milhão de visualizações somadas às redes sociais. Não é nada gigante, eu não sou um mega influenciador e te confidenciei isso em off, nem a minha expectativa, mas eu tenho certeza que quem tem interesse em ser impactado está sendo impactado, sabe, positivamente. Com certeza. Já me tem modificado muito. Eu tenho certeza que eu vou sair dessa conversa aqui e a gente vai ter que trocar mais figurinhas para que eu coloque mais em prática na minha vida, sabe? Tudo que você falou é muito do meu interesse. Então, assim, eu aprendi. Até brinco, é o podcast mais egoísta do mundo, tá, Dani? Eu faço isso tá, diariamente, mentoria com pessoas incríveis, como eu tive com você hoje. Aprendi, você contou sua história. E eu fico muito feliz que você enxergue dessa forma, sabe? Muito. Agradeço de você ter visto dessa forma, de verdade. Fico muito feliz. Muito mesmo. Eu falei, eu vou falar para ele, vou falar para ele lá, nunca falei para ele, vou falar. Eu falei vezes sem conta, quando eu estava limpando o banheiro, que um dia eu ia contar a minha história. Um dia eu vou contar a minha história. E quando você me convidou, eu falei, chegou a hora. Então, não é quando a gente quer... Lembra que a gente falou que a gente quer que aconteça tão rápido as coisas? A gente quer para ontem. Não existe isso. Não existe. A porta só vai se abrir quando você não tiver com a expectativa daquilo acontecer. Lembra que eu falei?
Quando eu recebi o teu convite, eu falei, chegou. E quando me encontrou, eu estava completamente dizendo que sim. E pronta. Obrigada, de coração. Gente, rapaz, gente boa. Carioca, É só a gente primeira, boa. é só a primeira vez que você está contando essa história. Né? Vai contar muitas vezes essa história ainda por aí. Vou, E contar em espaços maiores. Tá? Você vai contar muito essa história para ele, tá? Sim. Muito obrigada eu. Obrigada eu e obrigada quem viu, quem vai assistir ainda. Obrigada de coração, Renato. Obrigada mesmo. Pessoal, aqui com Mindfulness. Aqui com Mindfulness tem mais uma coisa que eu reparo quando a pessoa engole em seco. E você engoliu agora, estava emocionado. Ah! Está. Tá bom. Obrigada. Obrigada, até breve. Você que assistiu aí também, a gente aqui assistiu esse bate-papo. Olha, espero que tenha curtido, eu curti muito, gostei muito de tudo que a gente conversou aqui com a Dani. Curte, compartilha aí, aquela coisa de sempre, né, de YouTube que tem que pedir, curte, se inscreve, compartilha. Mas compartilha porque o bate-papo com a Dani pode impactar outras pessoas sobre tudo que a gente compartilhou aqui, conversou. Tem muita convicção, tá, pessoal? Até a próxima. Obrigada. Bem legal essa conversa que você acabou de assistir aqui no Profissão Mundo, né? Eu tenho a sorte de produzir esse podcast e aprender muito, mas te digo que também consigo vender muito dos meus serviços e produtos a partir do podcast. Que você pode ganhar dinheiro com podcast sem necessariamente ter milhões de visualizações. Você só precisa entender como criar a sua comunidade. E, bom, se você está pensando em como vender, em como ganhar dinheiro com o seu podcast, eu estou deixando aqui na descrição, no primeiro link da descrição, o link para a mentoria do Profissão Mundo, de como criar um podcast, como monetizar o seu podcast, para a gente ter um bate-papo, uma hora de conversa, em que você pode compartilhar um pouquinho do seu projeto comigo, e eu quero falar para você como você pode ganhar dinheiro e vender seu serviço 10 vezes mais do que você está vendendo hoje, com menos esforço, te garanto. Está aqui na descrição, primeiro link.